Minha amiga me dava presentes roubados, e eu só descobri na delegacia. Eu sempre fui aquela pessoa que se contenta com pouco. Nunca fui de exigir presente caro, de ficar sonhando com coisas de marca ou de ficar invejando o que os outros tinham. Na verdade, eu era bem simples, até demais. Só que tudo mudou quando a Patrícia entrou na minha vida. A gente se conheceu no curso de inglês. Sabe aquela pessoa que chega no ambiente e parece que carrega um holofote próprio? Pois é, essa era ela. Sempre com roupas novas, sapatos de grife, bolsa de marca e aquele perfume que dava para sentir do outro lado da rua. E o mais curioso, ela sempre fazia questão de me dar alguma coisa. No começo, eu achei fofo. Um dia era uma blusinha, no outro um batom caro, depois um colar que, segundo ela, tinha pago uma fortuna. Eu ficava toda sem graça, dizia que não precisava, mas ela sempre vinha com aquele discurso de amiga, eu comprei e lembrei de você. Ou isso aqui é a sua cara, não consegui resistir. Só que, ao mesmo tempo que ela me enchia de presentes, ela vivia reclamando de grana. Era um drama atrás do outro. Uma semana ela estava sem dinheiro para pagar o Uber, na outra estava chorando porque o cartão estourou, mas continuava me dando presente. E eu só agradecia. Achava que era uma fase ruim da vida dela. Até tentei recusar várias vezes, mas ela sempre fazia aquele teatrinho, fazia bico, dizia que eu estava desmerecendo o carinho dela, que eu era ingrata. E para evitar briga, eu aceitava. Para você ter ideia, teve uma vez que ela me deu uma bota que, segundo ela, era lançamento de uma loja famosa. Eu nunca tinha visto aquela marca na minha vida, mas como não entendo muito dessas coisas, achei que era ignorância minha. Usei a bota para sair no final de semana e todo mundo elogiou. Com o tempo, os presentes começaram a ficar cada vez mais caros e mais frequentes. Relógio, perfume importado, até um fone de ouvido caríssimo que eu sabia que custava metade do salário dela. A desculpa da vez era sempre a mesma: promoção imperdível. E eu boba, feliz com tanta atenção. Mal sabia eu o buraco em que eu estava me enfiando. O que eu não sabia era que tinha uma história bem mais cabeluda por trás dessa generosidade toda. E que um belo dia, eu ia ter que explicar na delegacia porque eu estava usando um relógio que fazia parte de uma investigação de roubo à loja de departamento. A minha ficha só começou a cair no dia em que eu recebi a visita de 2 policiais na porta da minha casa. Era uma tarde de terça-feira, eu tinha acabado de chegar do trabalho, ainda estava tirando o sapato quando ouvi a campainha tocar. Quando abri a porta, dei de cara com 2 homens de farda, com aquele olhar sério de quem não tá ali para fazer amizade. Na hora meu coração foi parar na boca. Eu nem tinha feito nada, mas só de olhar para eles já comecei a suar frio. Eles me perguntaram se eu era dona da casa, pediram para entrar e disseram que precisavam conversar comigo sobre um assunto delicado. Eu deixei, né? Quem é que vai ter coragem de dizer não para a polícia? Eles entraram, olharam em volta e um deles puxou uma pasta com umas fotos impressas. Quando ele abriu, eu quase desmaiei. Tinha ali foto de um monte de coisa que eu reconheci na hora: a bota, o relógio, o perfume. Até o fone de ouvido que eu estava usando naquela manhã estava lá. Fiquei completamente sem reação. Um dos policiais perguntou com a maior calma do mundo: a senhora sabe de onde vieram esses itens? Gaguejando, eu só consegui responder: ganhei de uma amiga. Foi aí que começou o verdadeiro interrogatório. Eles queriam saber o nome da Patrícia, onde ela morava, onde trabalhava, como a gente se conheceu. Cada pergunta que eles faziam, mais nervosa eu ficava. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. A essa altura eu já estava tremendo, com medo de levar voz de prisão sem nem saber por quê. Quando eles perguntaram se eu tinha mais algum presente dela em casa, eu comecei a andar pela sala como uma maluca, pegando tudo que eu lembrava que tinha sido presente da Patrícia. Relógio, bolsa, maquiagem, até um boné que ela tinha me dado. Eles pegaram tudo, colocaram dentro de uma sacola e me disseram que eu precisava acompanhá-los até a delegacia para prestar esclarecimentos. Meu mundo virou de cabeça para baixo. Liguei para minha mãe, chorando, sem saber como explicar o que estava acontecendo. Ela ficou apavorada, disse que ia para a delegacia comigo. No caminho, eu só conseguia pensar numa coisa: como assim? A Patrícia? Roubando? Ela sempre foi toda metida, cheia de pose. Como é que eu ia imaginar que aqueles presentes maravilhosos vinham de furto? Na minha cabeça ela era só uma pessoa generosa, exagerada talvez, mas criminosa? Jamais. Chegando na delegacia, me botaram numa salinha pequena, com uma mesa e 2 cadeiras, bem naquele estilo que a gente vê em série policial.
E o pior foi quando o delegado entrou com um sorrisinho irônico no rosto e soltou: "Então, você é a amiga sortuda que ganhou todos os brindes da Patrícia, né?" Eu queria cavar um buraco e me enfiar. Mal sabia eu que o que vinha depois ia ser ainda mais constrangedor. Assim que o delegado entrou naquela salinha com aquele sorriso que misturava deboche e pena, eu já comecei a suar de novo. Era como se o ar tivesse sumido do lugar. Ele puxou a cadeira, sentou de frente para mim e começou o discurso mais humilhante da minha vida. Disse que eu não precisava ficar nervosa, que eles já estavam acompanhando a Patrícia fazia meses e que a investigação dela já estava mais do que avançada. Só que, para minha infelicidade, meu nome agora fazia parte do inquérito como uma possível receptadora. Receptadora. Eu, que mal sabia o que essa palavra significava antes daquele dia. Ele me perguntou, com a maior calma do mundo, se eu sabia de onde vinham os presentes que eu tinha recebido nos últimos meses. Eu tentei me explicar, disse que era tudo presente de aniversário adiantado, de Natal, de só lembrei de você mesmo. Contei que a Patrícia sempre aparecia com uma desculpa nova, dizendo que tinha achado promoção, que tinha ganho ponto no cartão de crédito, que conhecia gente nas lojas. Eu fui falando, e com cada explicação que eu dava, o delegado só levantava mais a sobrancelha. Até que ele largou a bomba. Pois é, acontece que a sua amiga é suspeita de integrar uma quadrilha de furtos a lojas de shopping. E esses presentes todos são frutos disso. Na hora, eu travei. Quadrilha? Furto. Shopping. Eu parecia que estava num episódio de série policial, mas era minha vida real. E o pior, eu tinha usado cada um daqueles itens com a maior alegria. Já tinha postado foto com a bota no Instagram, feito vídeo com perfume novo, mostrado fone de ouvido para todo mundo no trabalho. E agora eu era a figurante principal no escândalo. O delegado continuou perguntando tudo sobre ela. Se eu já tinha visto ela com dinheiro demais, se ela vivia no shopping, se eu sabia quem eram os outros amigos dela. Perguntou até se ela já tinha me chamado para ir junto nas compras. Eu lembrava de várias vezes que ela tinha me convidado para ir no shopping com ela, mas eu sempre recusava, porque meu salário mal dava para pagar as contas. Imagina ficar andando em loja de marca só para olhar? Se eu tivesse ido, talvez eu já tivesse visto alguma coisa estranha. Enquanto eu respondia, minha mãe chegou na delegacia com a cara pálida de susto. Quando ela me viu naquela salinha, com os olhos inchados de tanto chorar, quase teve um troço. Ela começou a perguntar alto se eu estava presa, se iam me colocar atrás das grades, se eu ia precisar de advogado. O delegado, com toda a paciência do mundo, explicou que eu estava ali só para depor como testemunha por enquanto. Por enquanto. Essas palavras ecoaram na minha cabeça de um jeito que parecia que eu já estava vendo as grades. No final do interrogatório, eles tiraram foto de todos os itens que tinham levado da minha casa, fizeram eu assinar um monte de papel e me disseram que eu podia ir, mas que eu provavelmente seria chamada de novo em breve. Saí da delegacia com a sensação de que todo mundo na rua estava me olhando, como se eu fosse criminosa. Minha mãe me levou para casa como se eu fosse uma fugitiva. Eu só conseguia pensar, como é que eu fui parar nessa situação? Mas o que eu não imaginava era que o escândalo ainda estava só começando. Depois daquela ida na delegacia, eu tentei seguir minha vida como se nada tivesse acontecido, mas era impossível. O peso da suspeita estava pendurado no meu pescoço, e o pior, o nome da Patrícia estava em toda a notícia do caso. A polícia divulgava que ela era cabeça de um grupo que roubava lojas caras no shopping da cidade. E eu era a amiga que recebia os presentes. Um dia, recebi uma ligação do delegado que conduzia o caso. Ele pediu para eu ir até a delegacia novamente, porque tinham mais coisas para esclarecer. Fui, nervosa, imaginando que iria precisar de um advogado para me defender de uma acusação. Quando cheguei, ele me chamou para uma sala reservada e mostrou vídeos gravados pelas câmeras de segurança das lojas. Eu fiquei boquiaberta. E ali estava ela, a Patrícia, com o rosto de sempre, entrando na loja como se fosse consumidora comum, pegando os produtos caros e saindo rapidamente com eles escondidos na bolsa. O delegado explicou que eles já tinham acompanhado todos os passos dela, identificaram os cúmplices e tinham um dossiê enorme. Ele perguntou se eu sabia de algo a mais, se tinha visto algo suspeito dela nas vezes que saímos. Eu só podia balançar a cabeça, porque até então, tudo parecia normal, pelo menos para mim. Mas o que me deixou mais chocada foi quando ele revelou que a Patrícia, para manter o esquema, usava amizade comigo para distribuir os objetos roubados. Ela dava os produtos para mim e para outras pessoas, como forma de espalhar os itens e dificultar a investigação. Ou seja, sem saber, eu estava envolvida num esquema de receptação de produtos roubados. E claro,
Isso me deixou em pânico total. Saí dali com um nó na garganta e um sentimento enorme de traição. Como alguém que eu confiava tanto podia me usar daquela forma? Eu só tinha aceitado os presentes porque achava que ela era uma amiga generosa. Eu não tinha a menor ideia de que estava, sem querer, sendo cúmplice das falcatruas dela. Fui para casa pensando em tudo o que tinha acontecido, tentando entender se eu poderia ter feito algo diferente. Para piorar, a notícia se espalhou rápido na cidade. Fui convidada a não aparecer no trabalho por uns dias, porque a fofoca já estava rolando solta entre os colegas. Teve gente que começou a me olhar torto, outros que deixaram de falar comigo. E o mais estranho, ninguém acreditava que eu era inocente. Na cabeça de muita gente, quem recebe presente roubado é cúmplice. Era um escândalo total. Eu queria contar para alguém, pedir ajuda, mas não tinha para quem. Minha família estava preocupada, meus amigos verdadeiros se afastaram, e a Patrícia? Ah, essa, sumiu do mapa. Sumiu mesmo, parecia até que evaporou. Nenhuma mensagem, nenhuma explicação, nem um pedido de desculpas. Só silêncio. E foi aí que eu percebi que precisava me virar sozinha para limpar meu nome e provar que, apesar de tudo, eu não era uma criminosa. Mas não ia ser fácil. A verdade sempre tem um jeito de aparecer, mas às vezes demora e deixa a gente com vontade de explodir. E eu, meu amigo, estava só começando essa saga. Depois daquele caos todo, eu sabia que tinha que agir rápido para não deixar minha vida virar um filme de terror. Primeiro passo: contar tudo para minha família. Minha mãe, que até então estava em choque, virou minha maior aliada. Ela me ajudou a organizar as coisas, guardar os presentes. Sim, eu guardei, porque não sabia se iam precisar como prova, e, o mais importante, a não me deixar cair na neura. Só que, mesmo com o apoio dela, eu sentia que o peso do julgamento público não ia desaparecer tão fácil. Comecei a ir à delegacia sempre que me chamavam, tentando colaborar com as investigações. Cada vez que eu aparecia lá, sentia olhares de reprovação misturados com curiosidade. Era um bafafá atrás do outro, e parecia que todo mundo da cidade estava sabendo o que estava rolando. Para piorar, o delegado tinha me avisado que a Patrícia tinha inventado umas histórias sobre mim para se proteger, tentando me jogar na fogueira. Imagina a minha raiva. Além de tudo, estava tendo que lidar com uma amiga falsa que não se importava nem um pouco com o estrago que estava causando. Numa dessas visitas, quando eu já estava começando a perder as esperanças, aconteceu algo que mudou o jogo. Os policiais me chamaram para uma conversa reservada. Eles mostraram mensagens que conseguiram recuperar do celular da Patrícia. E adivinha? Aquele monte de áudios falando sobre como ela precisava descarregar os produtos roubados rápido, como ela dizia que amigos eram ótimos para isso. E o mais chocante, ela falava o meu nome várias vezes, como se eu fosse parte do esquema, mas eu sabia que era mentira. Com essas provas em mãos, os policiais começaram a acreditar na minha versão. Eles até me ofereceram uma proteção, para garantir que eu ficasse segura caso a Patrícia tentasse me prejudicar. Foi um alívio enorme, mas ao mesmo tempo assustador. Eu estava no meio de uma investigação criminal pesada e não sabia no que poderia dar. Depois dessa conversa, comecei a me sentir mais confiante. A verdade estava começando a aparecer, e eu podia finalmente me preparar para limpar meu nome de vez. Mas a situação continuava tensa, porque a Patrícia, bem, ela continuava sumida, parecendo que tinha virado uma sombra. E quem ficou na mira mesmo fui eu, a amiga que só queria aceitar um presente legal. Minha vida virou um corre-corre atrás de provas, depoimentos, conversas com advogados, claro, um monte de fofoca na cidade que eu nem queria saber. Eu só queria que tudo aquilo acabasse logo. Mas você sabe, né? Quando a coisa é cabeluda, ela se arrasta, e tem sempre uma surpresa na próxima esquina. Depois de semanas tentando provar minha inocência, fui surpreendida por um convite inesperado. O delegado queria que eu fosse à delegacia para um depoimento mais detalhado, dessa vez na presença da Patrícia. Fiquei gelada na hora. Imagina só, encarar a pessoa que te traiu daquela forma, cara a cara, no meio daquela sala fria, cheia de olhares desconfiados? Era o tipo de situação que você só vê em novela, mas lá estava eu, vivendo a minha própria. Quando entrei na sala, a Patrícia estava lá, toda maquiada, fingindo uma pose de vítima, com aquele sorriso falso que me dava nos nervos. Ela tentou me encarar, mas eu só olhava com um misto de nojo e pena. O delegado começou a perguntar, e ela tentou manter a história de que eu fazia parte do esquema, que eu sabia de tudo e que até ajudava a esconder os produtos roubados. Sério, a cara de pau era tão grande que dava para construir um castelo. Eu respirei fundo e contei tudo o que eu sabia, desde o começo,
explicando como ela sempre insistia para eu aceitar os presentes e como eu nunca imaginei que aquilo era fruto de um crime. Mostrei as mensagens que o delegado me tinha mostrado, onde ela falava mal de mim, tentando me envolver na história. A diferença? Eu estava ali disposta a contar a verdade, e ela estava tentando mentir para se livrar. Os policiais ficaram atentos, trocando olhares e anotando tudo. O delegado até me agradeceu por colaborar tanto. Disse que isso ajudava a desmantelar a quadrilha. E, claro, disse na lata que a Patrícia estava encrencada de verdade. Depois do depoimento, a Patrícia foi levada para outra sala, provavelmente para ser presa logo em seguida. Eu saí de lá com um misto de alívio e tristeza. Alívio porque finalmente estava sendo ouvida, e tristeza porque perdi uma amiga, ou melhor, uma falsa amiga que nunca foi amiga de verdade. Mas, no meio dessa confusão toda, veio uma surpresa que eu jamais imaginei. Várias pessoas da cidade começaram a me procurar, querendo saber a verdade, oferecendo apoio e até pedindo desculpas por terem duvidado de mim. Eu fiquei emocionada e aliviada, porque afinal, só quem passa por isso sabe o quanto é difícil ser julgada injustamente. A partir dali, comecei a sentir que a história poderia ter um final melhor. Mas, claro, ainda tinha muita coisa para resolver, porque justiça nunca é tão simples assim, né? Depois do depoimento decisivo, as coisas começaram a se encaixar. A Patrícia foi presa, e a polícia seguiu atrás dos outros envolvidos na quadrilha. Aos poucos, meu nome foi sendo limpo, e as fofocas começaram a perder força. Foi um alívio enorme perceber que, finalmente, a verdade estava prevalecendo. Mas não pense que foi simples. A recuperação da minha reputação foi um trabalho lento e, muitas vezes, doloroso. Tive que lidar com o olhar desconfiado de colegas de trabalho, comentários nas redes sociais e até algumas pessoas que simplesmente decidiram cortar relações comigo. Foi difícil, porque quando você está no meio da tempestade, parece que todo mundo vira juiz e júri ao mesmo tempo. Para virar o jogo, comecei a compartilhar minha versão da história com pessoas próximas, amigos verdadeiros, familiares e até com alguns colegas do trabalho que tinham dúvidas. Não fiz alarde nas redes sociais, mas deixei claro que não estava envolvida em nada ilegal e que havia sido usada por uma pessoa falsa. Além disso, tomei cuidado redobrado com quem confiava, aprendi a desconfiar das intenções por trás dos presentes fáceis e me fortaleci emocionalmente. A experiência, apesar de dolorosa, me ensinou muito sobre amizade, confiança e o quanto é importante prestar atenção aos sinais. Algumas semanas depois, a cidade já tinha deixado o assunto esfriar. As pessoas que realmente importavam continuaram ao meu lado, e eu pude respirar um pouco mais tranquila. A Patrícia? Bem, ela virou uma figura conhecida como a amiga presenteira criminosa que ninguém mais queria por perto. E eu? Eu virei aquela pessoa que sobreviveu ao escândalo, que passou pela barra e saiu mais forte, com histórias para contar, e com o pé atrás na hora de aceitar presentes da próxima vez. No fim das contas, aquela experiência toda foi um aprendizado e uma prova de que, às vezes, a gente só descobre quem realmente é amigo na hora do aperto. Hoje, eu olho para trás e, apesar de tudo, até dou risada da situação absurda que vivi. Porque, convenhamos, só eu mesmo para passar por uma dessas e virar a protagonista da fofoca mais maluca da cidade. E assim termina essa saga de presentes roubados e amizades falsas, pelo menos por enquanto. Se inscreve e ativa o sininho para mais.